Graça e paz a todos, Victor Hugo aqui. Hoje eu tenho também aqui uma palavra de Deus para a gente meditar, mas também eu tenho uma declaração assim a fazer referente a algo que eu vi esses dias, recentemente agora, creio que foi ontem. Eu estava a passar pelo TikTok e eu vi uma live, né? Uma live de um rapaz satanista, né? Ele estava com uma imagem atrás dele assim, uma imagem de escultura de, creio que é Bafomé, a imagem que ele estava lá, e ele estava falando, ele é satanista, ele estava falando sobre o satanismo, dizendo que era uma energia boa, dizendo isso, só que me chamou a atenção que ele estava deturpando o que a Bíblia diz, né? Ele estava falando mal dos cristãos, ele estava falando que os cristãos não sabiam da verdade, que os cristãos não estudavam, né? Que os cristãos estavam totalmente equivocados, né? Que estava sendo manipulado por pastores, né? E não sabia da verdade. E aquilo ali me incomodou e eu fiquei na live e eu comecei a responder nos comentários lá, eu comecei a dizer a ele, porque eu vi na pessoa dele, na forma dele falar, eu senti que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa legal, né? E me lembrou do meu tempo lá atrás, né? Enquanto eu queria empurrar a minha religião goela abaixo, né? Em cima das pessoas, porque eu tinha a crença da forma que eu tinha estudado, da forma que eu fui doutrinado, né? Da forma que eu fui feito dentro daquela religião. E era aquilo ali que eu queria passar para os outros, porque era a minha regra de fé e era o que eu queria passar como verdade. E eu vi que esse jovem estava fazendo a mesma coisa. E eu disse para ele ali, ó, jovem, você está enganado. Não é assim. Se Jesus lhe ama, e eu creio que ele vai lhe usar muito nessa terra ainda, porque o diabo está enganando você. Ele não é o bonzinho, ele não quer o bem de ninguém, ele está enganando a humanidade. Ele está enganando você, entendeu? E a Bíblia, e quando ele falou da Bíblia, né, e eu me lembrei que eu, dentro da religião que eu fazia parte, né, tinha totalmente uma liturgia, né, sobre os antropólogos, o que os antropólogos estudaram antigamente. Foi antropólogo, meu Deus, não sei se é antropólogo exatamente, a quem estuda esse tipo de religião. E tinha um livro sobre o Verger que ele falava muito sobre os rituais africanos, né, os rituais de orixá. E eu vi que ele estava fazendo o mesmo que eu, né, que eu fazia lá atrás. E detalhe, a live estava lotada, 1000 pessoas dentro da live, um pouco mais até. E ele falando mal dos cristãos, e aquilo me incomodou. Eu disse, não, jovem, não é assim, não procede, entendeu? Jesus lhe ama, tem um plano na sua vida. Eu comecei a falar ali com ele, eu sei que ele se incomodou tanto que ele acabou me silenciando. Um pouco depois ele abriu o chat de novo e eu comecei a comentar de novo, né? Disse que Deus tinha um plano na vida dele, né? Que ele ainda vai conhecer a verdade de fato, que o diabo estava enganando ele, né? E depois ele me bloqueou de vez. E assim, trazendo em comprovação, né? Porque quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci a Bíblia, eu vi que a palavra de Deus, ela é a verdade pura e absoluta. A palavra de Deus, ela é a verdade pura e absoluta. Por quê? Porque existem vários resquícios, ou seja, resquícios de verdade na palavra de Deus, né? Embora os judeus ainda hoje, talvez 70%, 80% dos judeus, eles não creem em Cristo, né? Eles não creem em Cristo, mas eles foram um povo escolhido, né? Ou seja, só 20 ou 30% deles são cristãos, mas eles são o povo escolhido de Deus. E Deus deixou a Torá através dele, né? E até hoje eles têm, eles não aguardam por Jesus, né? O Messias que os judeus ainda hoje aguardam, que às vezes as pessoas têm uma forma, às vezes talvez meio que errônea, de falar Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, né? Voltar dá a denotação de voltar, quer dizer ficar, né? Ele vem e fica, né? E esse vem e fica vai ser o anticristo, né? Que vai se sentar na cadeira de Deus, se passando por Deus, né? Ou seja, que vai ser exatamente no templo dos judeus, aonde já existe já alguns rabinos, e um dos rabinos principal dos judeus, eles já estão preparando o óleo, né? Para poder ungir aquela pessoa que seria o Messias para ele, que a gente sabe que é o anticristo. Mas eu quero trazer aqui
uma comprovação, né, que os cientistas descobriram recentemente, que a não sei quantos bilhões de anos-luz, né, no universo existe água. Eles encontraram água. Mas é interessante que exatamente é mais uma confirmação do que a palavra de Deus diz, porque quando Deus disse aqui em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 6, quando Deus disse assim, haja uma expansão no meio das águas, ou seja, e haja separação entre águas e águas. Veja que interessante, fez Deus a expansão e fez separação entre águas e águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. E ajunte-se as águas debaixo da expansão numa porção seca, que foi a terra. E ali Deus fez a terra, ou seja, e as águas que estavam em cima. Para onde foram essas águas? Então aqui a gente vai ver novamente mais uma comprovação do que denota a palavra de Deus, do que Deus criou, né, do que Deus fez separação entre águas e águas, fez a expansão, foi chamada céu, ou seja, que a gente tem o universo, né, em 2 Coríntios 12, vai falar que Paulo ele foi até ao terceiro céu, né, denota a gente ter esse primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, ou quiçá vários céus, porque a Bíblia também ela fala sobre que Deus criou os céus, né, você vai ver sempre essa expressão na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que seja satanista, você que seja ateu, você que seja qualquer religião que você sirva, observe primeiro antes de julgar a palavra de Deus, né? Quando você for falar da palavra de Deus, xingar a palavra de Deus, xingar cristão talvez possa ser até normal, porque nem todos vivem como os cristãos. Às vezes muito está dentro da igreja, mas está vivendo como ímpio lá fora, né? Então, assim, tenha cuidado quando você falar da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem plantar, isso também semear. Então, tenha cuidado ao brincar com a palavra de Deus. Mas essa é uma reflexão que eu trago aqui para esse dia de hoje. Infelizmente, falei muito aí, né? Já faz tempo que eu não faço vídeo assim, mas fico com essa reflexão. A gente vai ter aí novos vídeos também pra gente, assim que eu tiver tempo, né, que na questão de tempo tá difícil para mim, mas assim que eu tiver mais tempo eu vou trazer também um tema que eu quero muito abordar, que eu passei muito tempo estudando, é sobre o psicopata, né, relacionamentos cristãos com psicopatas, né. A Bíblia diz também, né, que as ovelhas vivem em meios lobos, né, e tem muito isso, né, e é coisas a se alertar, né, entre o meio cristão ou qualquer religião que você faça parte, a se alertar sobre pessoas com transtorno de personalidade antissocial, né, e narcisistas, porque são pessoas terríveis e são pessoas que, na verdade, ela vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar a sua sanidade mental e aquela coisa. Se você não tirar da sua vida essas pessoas, você vai acabar perdendo coisas e sua saúde por conta disso. Então que Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like e que Deus abençoe em nome de Jesus.